O tema da nossa aula hoje é ansiedade zero, mas por que eu coloquei ansiedade zero, gente? Porque a ansiedade, ela vai gerar em você sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas mentais, tá? E o que a gente vai aprender aqui hoje? É identificar. Identificar e usar as ferramentas que eu vou trazer aqui para que vocês consigam controlar a ansiedade. Não é que vocês não vão sentir de jeito nenhum, mas eu consigo controlar o meu comportamento e também a minha emoção quando eu sei a raiz da minha ansiedade, mas também quando eu sei lidar com ela. Então, o que vocês vão aprender nessa aula é isso. Por isso, a ansiedade zero. Você não vai deixar mais a ansiedade te dominar. E olha que engraçado, acabei de ler aqui no livro que eu tenho, eu vou até mostrar para vocês esse livro aqui, ó. Ó, Você é um Placebo. Deixa eu ver que tem alguma coisa acontecendo aqui. Vocês estão vendo o material de apresentação? Que está escrito com. Parece que alguém está apresentando aqui alguma coisa. Vocês estão vendo meu material ou não? Ah, tá. É que sem querer, eu acho que a Roselma acabou apresentando aqui. Deixa eu colocar o meu aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Não sei como isso aconteceu, mas. Vamos ver se agora volta. Aí, agora vocês estão vendo no material? Ah, ótimo, pronto. Era só isso para resolver. Então, até me perdi aqui, mas. Ah, tá. Vou falar aqui. Sobre esse livro que eu tô lendo aqui, tá? Você é um Placebo, tá? O poder de curar a si mesmo. Vou até ler um pedacinho que eu estava acabando de ler no seu livro, no livro aqui, ó. Seu ambiente externo controla o seu ambiente interno e você não consegue se impor. Ou seja, a ansiedade, gente, ela é gerada pelo seu ambiente interno. Só que ela está sendo refletida no seu ambiente externo e você não consegue controlar. Então, tudo começa aqui, na sua mente. E às vezes é uma coisa tão pequena que ativa o gatilho da tua ansiedade. Não tem problema não, Roselma. Eu também não sei como é que aconteceu, mas tá tudo certo. Então, assim, a tua mente está controlando esse ambiente aí. Você cria a tua realidade, gente. Primeira vez que eu escutei isso, que foi da minha mentora Elaine Orives, eu falei assim, não, eu não tô criando essa realidade. Eu achei que ela tava mentindo, gente. Mas depois, quando a gente começa a estudar sobre isso, sobre questão de pensamento emocional e tudo, a gente entende que sim. Tudo aquilo que você cria primeiro na sua mente, depois isso se torna realidade. Por isso que já tiveram uma aula sobre vocês entenderem que vocês vão criar o corpo de que vocês querem. Aqui na sua mente. O projeto tem que começar aqui na sua mente. Enquanto esse projeto não estiver aqui bem definido, você não vai transformar ele físico, porque ele precisa estar aqui. Mas até ele se formar, vai ter várias coisas. Pensa assim como uma obra. Quem aí já fez obra em casa, sabe, né? Você define, eu quero uma casa com 2 quartos, eu quero uma sala grande, eu quero uma cozinha mais pequena, cozinha americana. Você vai definindo tudo. Aí quando você começa a obra, o pedreiro fala, olha, faltou o cano. Olha, faltou areia, faltou pedra, que não sei o quê. Então você vai ali, comprando mais coisas. Para que o seu projeto ele fique do jeito que você quer. E muitas vezes faltou dinheiro, você vai ter que dar uma paradinha na obra, aí daqui a pouco você junta mais dinheiro, retoma a sua obra, até ela ficar pronta. Tem vários desafios no meio do caminho. Então, o seu projeto, seu corpo magro, começa aqui. E entender que no meio do caminho vai ter desafios. E se eu não aprendo a lidar com a minha ansiedade, eu não vou saber lidar com os meus desafios no meio do caminho. Entendeu? Então, eu vou trazer exatamente isso para vocês hoje, tá? Quero começar a nossa aula com essa frase aqui do Napoleão Hill, que é um autor que eu amo, gente. Já li uns 5 livros dele. E é muito fácil de entender a linguagem dele. O Napoleão Hill, ele fala no livro Liberte-se dos Seus Medos, inclusive eu tenho ele, até aqui, tá até aqui, estou usando ele para fazer as lives dessa semana, Esse livro aqui, ele é fininho, 100 páginas, dá para ler tranquilamente esse livro. Ele diz, existem oportunidades incríveis para se encontrar em tempos de desafios. Você simplesmente tem que abrir a mente e aumentar sua perspectiva de modo que possa reconhecê-las. Qual é o óculos que você está olhando? É o óculos do medo ou o meu óculos da coragem? Ele que está determinando. Se eu olho com o óculos do medo, gente, eu vou ficar paralisada ou eu vou fugir. Se eu olho com o óculos da coragem, eu tenho atitudes corajosas para enfrentar aquilo que eu preciso, para alcançar o que eu quero. Então, o óculos que você está olhando está determinando o seu resultado. Entendeu? Por isso que não adianta só, eu estou fazendo atividade física certinho, eu estou fazendo a minha alimentação certinha, mas meu peso não está descendo. Opa, mas se dentro da sua mente você já está imaginando que não está dando certo, isso está criando a sua realidade. Então, a gente vai aprender aqui sobre isso. Vou falar uma pesquisa que eu fiz aqui, rapidamente agora. Em 2019, o Brasil foi enquadrado como o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população conviviam com o transtorno quando os dados foram analisados. 2019. Imagina como está hoje em 2025, que nós tivemos pandemia. Eu tenho certeza que esse número de 18,6 milhões dobrou de pessoas ansiosas. Sabe, porque durante a pandemia, gente, a gente teve que lidar com os nossos maiores medos. Medo da doença. Quem aí não teve medo de ficar doente? Quem não teve medo de morrer? Quem não teve medo de perder alguém?
durante a pandemia? Quem não teve medo de ficar sem um emprego, não trabalhar mais? E teve gente que literalmente perdeu o emprego durante a pandemia. Tivemos que lidar com todos os nossos medos durante a pandemia. Isso causou um surto de ansiedade muito grande. Tem gente vivendo nessa ansiedade da pandemia até hoje. Então, essa pesquisa saiu agora no Estadão, no dia 21 de 2025, porém é uma pesquisa de 2019. Se eles fizerem uma pesquisa agora, vai ver que esse número de 18,6 milhões já foi para mais de 40, porque as pessoas estão ansiosas. Por que a gente está ansiosa? Sabe por quê? Porque a gente não sabe esperar mais. A gente não consegue esperar uma propaganda do YouTube de 1 minuto. A gente já fica ali apertando o botão, pular para sair. A gente não consegue ver um vídeo que tenha mais. Ó, eu mando áudio no grupo às vezes de 10 minutos. Tem gente que nem escuta, porque não tem paciência para escutar. E tá tudo certo. Só que a gente já vai detectando que são pessoas que são mais ansiosas. Porque, gente, conteúdo raso não ensina nada. Conteúdo profundo te ensina. Quando a gente pega um livro, Elisângela tá aí, que é professora, a gente pega um livro, a gente tem que ler um livro aqui. Eu tô com um livro de 400 páginas, lendo ele, 400 páginas. Eu tenho que ter paciência para entender, porque não adianta eu ler rápido se eu não vou entender nada. Eu prefiro ler 2 páginas que eu entenda do que eu ler 10 que eu não entenda nada. Então, é paciência. É exercitar a sua mente para ser paciente. E as pessoas que são ansiosas, elas não têm paciência de esperar. A gente vive num mundo que, quando a gente fala de emagrecimento, as pessoas ficam perguntando quanto tempo vai demorar. Meu, você quer algo que resolva agora ou algo que resolva para sua vida? Porque eu prefiro algo que resolva a minha vida. Porque eu nunca mais preciso subir numa balança e ficar com medo. Só que as pessoas querem o quê? Que resolva agora. Aí recorrem ao quê? Bariátrica, Ozempic, Saxenda da vida, remédio que não ajuda em nada. Pode até resolver agora, mas não vai resolver para sempre. Pode ter certeza. A gente vê que hoje, gente, se a gente for pesquisar, 92% dos bariátricos voltam a ganhar peso. 92%. Eu tô com uma pessoa da minha família que fez bariátrica 6 meses, ela já parou de emagrecer. Ela não tá nem perto do peso dela ideal. E ela já parou de emagrecer 6 meses. E aí, ela participou de 2 festas, ó, encarcando na cerveja. Trocou o vício da comida pela da bebida, ó. Resolveu o problema da obesidade? Fazer a bariátrica? Eu não dou, daqui pro final do ano ela tá engordando novamente. Ela já parou de emagrecer. O próximo passo é ganhar peso. Não quero nunca jamais dar essa estimativa de ruim para ela, não é isso que eu desejo para ela. Mas, pelo processo mental, que eu já estudei sobre bariátrica, já tratei 3 bariátricas no meu processo individual, o processo de reganho de peso vem logo depois que a gente para de emagrecer. Começa a vir a frustração por não ter conseguido chegar no peso ideal, e aí a pessoa tenta distrair aquela frustração, ela já está se distraindo com a bebida, o próximo passo é ganho de peso. Se ela não começar a trabalhar a mente dela, ela pode reverter isso, mas ela vai ter que começar a fazer um tratamento para reverter isso, entendeu? Então, assim, gente, nós vivemos num mundo que já está ansioso. A gente não tem paciência de esperar o ônibus mais, a gente já pede Uber na porta de casa, ninguém quer mais esperar o ônibus. A gente não quer mais ir em restaurante comer, a gente pede comida em casa. Então, assim, porque em restaurante você vai esperar a comida, o garçom trazer, você vai ter que, às vezes, pegar a fila, dependendo do restaurante, se está muito cheio. A gente não quer mais isso, a gente quer comodidade em casa. Essas coisas são boas? São, mas trouxeram isso. A ansiedade. O mundo está ansioso. E se isso não for tratado, vai piorar cada vez mais. E a ansiedade te faz reagir. É isso que a gente vai ver aqui também hoje, tá? Então, vamos lá. O que é a ansiedade, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é a ansiedade. Ansiedade é uma reação temporária e normal do corpo a situações que causam preocupação ou medo. Como precisar fazer uma apresentação em público, por exemplo. Eu preciso apresentar, quando a gente é criança, né? Preciso apresentar o trabalho na frente da sala inteira. Eu ficava sem dormir. Pelo amor de Deus. Eu era tímida, gente. Eu nem falava. Vocês me veem falando agora, eu nem falava. Apresentar um trabalho para mim, nossa senhora. E a mesma reação que eu tenho no passado, gente, eu tenho até hoje, tá? Depois, quando eu falar sobre sintomas físicos da ansiedade, vou mostrar para vocês como eu tenho até hoje a mesma reação. Quando eu estou com ansiedade. Ter uma entrevista de emprego ou fazer um exame na escola. Gente, quem aí já foi para uma entrevista de emprego? Meu, você fica ansioso, o que eu vou falar para a moça do RH? E se eu falar alguma coisa errada? Você começa a criar um monte de história na sua cabeça. Só que isso é genuíno. A ansiedade é uma emoção genuína de todo ser humano, porque faz a gente se precaver. Se eu não fico com uma certa ansiedade, que é uma preocupação, eu não me preparo. Se eu vou para uma entrevista de emprego e eu tenho medo de não conseguir, eu vou bem arrumada, eu vou pesquisar sobre a empresa, eu vou ensaiar o que eu vou falar para a mulher. Então, eu me preparo. Então, a ansiedade fez isso, fez eu me precaver. Agora, quando é o problema? Quando a ansiedade faz eu nem ir na entrevista. Quando eu já começo a falar assim, não vou passar nessa entrevista, então nem vou. A ansiedade se torna um carcereiro, não o seu conselheiro. E a ansiedade, ela precisa ser nossa conselheira. Porque, por exemplo, se eu sinto ansiedade, por exemplo, vou sair na rua com o celular na mão, se eu sinto ansiedade de medo de ser roubada, eu guardo meu celular. Não vou andar que nem falando para qualquer um passar e pegar meu celular. Não, eu guardo o celular na bolsa. Se eu sinto ansiedade. Se eu uso a ansiedade como um carcereiro, eu nem levo o celular. Eu deixo o celular em casa, de tanto medo que eu tenho de ser roubada.
Mas aí, se eu precisar no meio da rua, acontecer alguma coisa no meio da rua, precisar ligar para alguém, cadê meu celular? Tá em casa, porque eu tive tanto medo de ser roubada que eu deixei o celular em casa. Não consigo ligar para ninguém agora. Então, a ansiedade, ela precisa ser seu conselheiro, não seu carcereiro. Então, ansiedade é uma emoção genuína, todo mundo tem, tá? Principalmente quando a gente entra na puberdade, depois dos 12 anos. A gente gera ansiedade. Mas ansiedades negativas são geradas pelo nosso passado. Eu vou trazer aqui também isso para vocês, tá? Então, a gente já sabe o que é ansiedade. De onde que vem? Quando começou a nossa ansiedade ali? Desde que a gente é gente. Desde que o ser humano é gente, que a gente sente ansiedade, que é o medo, né? Porque olha a situação dessa moça. Ela tá na frente de um leão. É ansiedade, vai gerar um medo nela. Por quê? Qual é o medo que ela vai ter ali? Do leão comer ela. E as regras que vem a ansiedade? A primeira regra, detectar o perigo. Qual o perigo que ela detectou ali? O leão, na frente dela. A primeira coisa que, quando você for ter uma crise de ansiedade, você vai detectar um perigo na sua vida. Então, essa é a regra da ansiedade. Segunda regra da ansiedade, você já começa a imaginar na sua mente que vai ter um desastre. Ou seja, se ela tá ali na frente do leão, o que ela já começou a imaginar que o leão vai comer ela? Então, a segunda regra da ansiedade é que você já gera uma emoção não, um futuro negativo sobre aquilo. Então, ela viu o leão e já imaginou, esse leão vai me comer. Terceiro, a pessoa tenta controlar a situação. Então, quando você detectou o perigo, você já imaginou o futuro, você vai tentar controlar o que está acontecendo no ambiente. No caso dela, a forma dela de tentar controlar, ela ficou parada. Ela não sabia nem o que fazer, então ela ficou ali parada quando ela viu o leão. Foi a forma que ela achou de controlar. Tem gente que a forma de controlar é ir para cima do leão. Eu vou para cima, eu vou brigar, eu vou xingar, eu vou ficar com raiva, fazer alguma coisa. Tem outras pessoas que não, vai ficar parada ou vai fugir, vai sair correndo. E a quarta regra da ansiedade é você luta ou foge. Ou eu vou para cima desse leão, ataco ele, ou eu fujo. Eu saio correndo dali dessa situação. Então, a tua ansiedade vai acontecer esses 4 estados. Primeiro, você vai detectar o perigo. Segundo, você vai imaginar o que vai acontecer. Terceiro, você vai tentar controlar a situação da forma como você aprendeu desde a sua infância, tá? Não vai falar sobre isso. E a última, você vai lutar ou você vai fugir. Alguma das duas você vai fazer. Isso é normal do ser humano, tá bom? Então, essas são as 4 regras da ansiedade. Eu trouxe aqui para vocês 6 medos básicos dos seres humanos, tá? Que geram ansiedade. Esses 6 medos básicos, todos têm a ver com uma coisa que o ser humano ganhou de Deus: liberdade. O Napoleão Hill, nesse livro aqui que eu falei sobre Liberte-se dos seus medos, ele fala sobre o 7º medo, que é o medo de perder a liberdade. Só que, lendo esse livro dele e vendo, todos esses medos estão ligados à liberdade. Eu vou falar um de cada vez e depois eu vou mostrar para vocês por que eu concluí que todos estão ligados à liberdade, tá? Então, o primeiro medo do ser humano, pobreza, está ligado ao dinheiro. Se você passou dificuldades financeiras, passou fome, passou necessidade na tua infância, é provável que no seu futuro você tenha medo de passar pela mesma situação. E se você passou por isso na infância, depois na tua vida adulta você passou, você agora sente a mesma coisa. Então, por exemplo, eu, na minha infância, não passei necessidade de passar fome. Mas a gente era muito limitado financeiramente. Roupas eram mais doadas pelos outros. Comida, a gente tinha só o básico: arroz, feijão, pão, era só essas coisas. Não tinha bolachinha, danoninho, balinha, essas coisas. Quando a gente tinha essas coisas, era dada pelos outros. Então, quando eu acho que foi 2015, eu fiquei desempregada, eu passei pela mesma situação limitada. Eu já tinha alcançado um nível que eu já tinha um emprego bom, eu já tinha uma condição um pouquinho melhor, já conseguia levar minha filha no McDonald's, comprar uma roupa melhor. E aí, em 2015, eu fico desempregada 9 meses, já tinha separado do pai da minha filha. Eu passei pela mesma situação da minha infância, limitada. Só tinha dinheiro pro básico. E até o básico eu tive que, muitas vezes, receber doação da minha mãe, dos meus irmãos, porque eu fiquei naquela situação limite, gente. Eu lembro de uma cena, vou contar aqui para vocês, de faltar sabonete na minha casa. E eu era tão orgulhosa, gente, tão orgulhosa, que eu não tinha coragem de pedir para ninguém. Então, eu não queria pedir para minha mãe. Nesse dia, eu saí para procurar emprego chorando, que não tinha sabonete para tomar banho na minha casa. E eu conto essa história que o cuidado de Deus na nossa vida. Eu achei uma sacola de sabonete na rua, com 4 sabonetes dentro, gente. Eu andando para procurar emprego, chorando por conta daquela situação. Eu chuto uma sacola de sabonete, olhei para frente, olhei para trás, não tinha ninguém na rua. Eu falei, gente, tem ninguém para me devolver, porque, óbvio, meu senso honesto ia falar, vou devolver para a pessoa que perdeu. Só que não tinha ninguém na rua. E naquele dia eu vi como o cuidado de Deus na nossa vida, ele não deixa faltar. Então, assim, quando eu passo por situações financeiras que eu acho que eu não vou conseguir dar conta de pagar, a minha ansiedade, ela já começa, gente. Ela já começa a atacar, já começa a sentir dor de barriga, já começa a sentir várias coisas. Tá ligada à pobreza. Ou dinheiro, tá? Então, quando você sentir ansiedade por questões de dinheiro, vida financeira, você já começa a imaginar uma catástrofe. No meu caso, eu já acho que eu não vou ter dinheiro para comprar comida, para pagar uma conta, vou sujar meu nome, já começa a imaginar um monte de coisa na minha mente, tá? Então, esse é o primeiro medo, tem a ver com dinheiro, tá? Segundo medo, velhice, fim da vida.
E o que está ligado à velhice, né? As pessoas acham que vão ficar sozinhas, por exemplo. Você vai ficando mais velho, lógico, seus filhos vão casando, vão indo embora de casa, e aí você tem medo de ficar sozinha. Vou dar um exemplo para minha mãe. Minha mãe casou 3 vezes, separou as 3 vezes. E ela hoje só mora com ela, minha sobrinha e meu irmão. Minha sobrinha comprou um apartamento e está indo embora, só tem meu irmão solteiro. Se meu irmão casar, minha mãe fica sozinha. Todos os filhos estão casados, moram próximo dela, mas todos estão casados. Então, a minha mãe, eu vejo muito, quando ela tá muitos dias sozinhas, assim, por exemplo, hoje eu não fui na casa dela, é provável que daqui a pouco ela me ligue. Ela quer sempre os filhos em volta dela, entendeu? Porque provavelmente minha mãe tem esse medo no fim da vida, de ficar sozinha. Então, às vezes, você tem esse medo da velhice, mas não tá ligado a ser velho, tá ligado a você achar que vai ficar sozinha. Que as pessoas vão te abandonar. Então, quem tem esse medo da velhice, às vezes, é isso. É o medo do abandono, de ficar sozinha. Medo da crítica, tá, gente? Tá ligado à aceitação. O que é a aceitação, gente? É eu ter medo de ser julgada o tempo todo pelas pessoas. Porque eu quero ser aceita pelos outros. Eu quero que as pessoas me reconheçam, né? Aceitação é isso. Eu quero passar que eu sou perfeita. Eu quero esconder meus defeitos, né? A aceitação tem a ver com isso. Então, quem tem medo da crítica é isso. Ela tá o tempo todo imaginando que as pessoas estão julgando ela. Quem está acima do peso, tá o tempo todo achando que tá todo mundo julgando. Às vezes a pessoa não tá nem reparando em você. E eu vou falar pra você, quem tá reparando em você também tem alguma coisa, algum problema com ela. Não é só com você. Entendeu? Por exemplo, a minha família tem umas pessoas que são bem críticas, né? Tem uma pessoa da minha família que é bem crítica. E ela tá acima do peso e ela critica quem tá acima do peso. E eu falo, não faz sentido. A pessoa tá falando de quem tá acima do peso, mas a pessoa tá acima do peso. Se ela fosse uma Gisele, ela tá falando, mas não. Você entende? Então, assim, quem tá te criticando, muitas vezes não tá falando de você, tá falando dela própria. Porque quando a gente critica, fica aí também pra você, gente, quando você critica alguém, você tá falando isso não é pra pessoa, você tá falando isso pra você mesmo, porque tá saindo da sua boca, sua mente tá escutando. Então, quando eu falo de alguém, quando eu julgo alguém, às vezes eu nem tô falando dessa pessoa, tô falando de mim. Então, a gente precisa tomar cuidado até mesmo com o que a gente fala do outro. Você só consegue enxergar no outro o que você enxerga em você. Senão, você não consegue enxergar. Então, quem tem medo de ser criticado, se eu ficar magra, eu vou ser criticada, vai. Péssima notícia para vocês, vocês vão ser criticados. Você já está sendo criticado porque você está acima do peso. Muitas vezes tem gente aí escondida que está te criticando. Quando você está magra, você vai ser criticada também. Magro demais também é feio. Preferia como você estava antes. Você está ficando com cara de velha. Tudo isso eu passei. E sabe o que é pior? Pior não foi as críticas dos outros de fora. Pior é as críticas de quem a gente ama. Pior é a crítica de quem mais deveria te elogiar. Seu pai e sua mãe. Meu pai me chamou de caveiro uma vez. A minha mãe perguntou se eu ia entrar na garrafa. A minha irmã, quando eu fiz a abdominoplastia, falou se o médico tinha operado meu peito também, porque eu não estava sem peito também. Ele tirou a barriga e o peito. Porque quando eu operei, eu fiquei com 63 quilos, fiquei bem magrinha mesmo. Perdi mais peso depois da cirurgia. Então, pior crítica não é nem de fora, é de dentro. É de quem deveria estar te aplaudindo, te elogiando, te reconhecendo. Mas não, a pessoa que nem deveria cuidar de você, te ajudar, tá te criticando. Mas muitas vezes tá te criticando porque ela conhece você, nem eu vivi 14 anos na obesidade. Aquela era a Claudete para eles. Quando eu mudei meu corpo, automaticamente a gente muda também um pouco os nossos comportamentos, aquilo que a gente faz. Nem hoje eu sou uma pessoa que às vezes eu tô na minha família, tá todo mundo comendo, eu não tô comendo nada. Quinta-feira mesmo eu participei da festa, não comi nada. Então, para eles, tá errado. Não é a Claudete que eu conheço. A Claudete que eu conheço come junto com a gente. Então, às vezes, eles não fazem por maldade, é porque eles não reconhecem a sua nova versão, tá? A gente precisa prestar atenção também nisso. Com quem eu fui 14 anos para minha família e agora eu tô sendo alguém diferente, peraí, eles vão estranhar no começo, mas depois eles se acostumam. E tá tudo bem. Quinta-feira eu fui na festa, ninguém falou nada que eu não comi. Ninguém falou nada. Então, a gente precisa entender isso aí. A crítica que vem do outro, muitas vezes, tem a ver com ele. Às vezes, que nem eu falei sobre a família, às vezes ele tá sentindo distância de você. Poxa, a gente sentava aqui, que nem minha família, a gente fazia panelas baciadas, assim, por exemplo, de cachorro-quente, pastel. E era eu que fazia, porque eu gosto de cozinhar para um monte de gente, era eu que fazia. Hoje em dia isso não acontece. Ou seja, eles perderam isso de mim. Não que eu não posso fazer para eles, mas dificilmente eu vou conseguir, eu vou fazer agora. Então, olha só, eles perderam essa Claudete. Então, para eles é difícil também perder. Entende? Então, às vezes eles estão te criticando, mas às vezes é porque tá doendo para eles perder quem eles gostavam, aquela versão sua que eles gostavam. Tá bom? Meu pai fazia cocada só para mim. Praticamente, né? Depois que eu parei de comer açúcar, poucas vezes eu vi meu pai fazer cocada. Mas praticamente ele fazia pra mim, porque eu gostava muito de cocada. Primeira vez que eu falei pro meu pai, não vou comer a cocada, isso foi uma dor, uma facada no coração dele. Só que hoje ele entende, tanto que ele nem faz mais. Então, tomar cuidado, porque a nossa família ela vai criticar. Mas não é sobre você, às vezes é sobre uma dor que ele tá sentindo de estar te perdendo, tá bom? Então, crítica tem a ver com aceitação. Perder o amor de alguém, desconfiança. Pessoas que desconfiam muito do outro, entendeu? Então, pessoas que têm muito medo de ser traído. Ou até mesmo você tem medo de você trair a pessoa, entendeu? Então, desconfiança é isso. Eu tenho medo de perder o amor de alguém.
Mas geralmente esse medo de perder o amor de alguém foi porque em algum momento você viu. Por exemplo, se você viu, sei lá, seu pai trair sua mãe, por exemplo. Você já começa a achar que seu marido vai fazer a mesma coisa, mas você tá vivendo a dor da sua mãe, não é a sua dor. Às vezes seu marido é aquele marido perfeito, faz tudo por você, só que você tá vivendo essa dor. Ou então você viveu essa dor da traição em algum momento da sua vida na adolescência, num primeiro casamento que você teve, e aí você começa a desconfiar do seu marido atual, achando que ele vai fazer a mesma coisa com você. E aí, como causa isso? Causa conflitos. Mas grande parte das vezes você tá vivendo um sentimento que não é seu, que às vezes é do seu pai e da tua mãe. E você tá vivendo a desconfiança, o medo de perder o amor de alguém ir embora, mas não é o seu marido que vai embora. É a dor daquela criança do passado que foi embora, que ficou sozinha, abandonada, ou que foi traída. Entendeu? Doença, gente. Pavor do futuro, gente. A pessoa que tem medo da doença, ela tem esse pavor do futuro, porque a gente pensar no futuro, você pode ficar doente. Por exemplo, eu tenho um certo medo de doença, gente. Eu não quero depender de ninguém. Esse é o meu medo. Quando eu tenho medo de ficar doente, eu tenho meu perfil, né? Quando a gente faz análise de perfil, quando a gente faz processo individual, eu tenho perfil alto risco, tá? Alto risco detesta ficar doente. Vocês veem que eu não fico doente. Porque eu não gosto de ser cuidada por ninguém. Porque é como se eu estivesse sendo manipulada pelos outros. Se eu pego uma gripe, gente, uma gripe, eu não aceito ser cuidada pelos outros. Imagina se eu pegar algo grave. Então eu tenho um certo medo de doença. Mas é por conta disso, porque eu vou ficar na mão. O momento que eu mais senti ansiedade foi na minha recuperação da abdominoplastia. Olha que eu fiz as minhas marmitas, deixei tudo pronta, pra não depender de ninguém para fazer minha comida. Mas o fato de eu não poder fazer as minhas coisas, isso me gerou muita ansiedade. Tanto que durante a minha recuperação, eu até estava comendo chocolate. Não estava exagerando, mas estava comendo chocolate todo dia. Por quê? A ansiedade estava atacada. Eu tô na mão da minha filha para fazer as coisas para mim, eu tô na mão do meu marido, dependendo dele, e eu reagi de algumas formas ali durante esse período. Teve dias que eu chorei, teve dias que eu ataquei o quê? Eu fui agressiva, mas era tudo essa ansiedade, esse medo da doença, de estar dependendo do outro. Então, o pavor do futuro, de eu ficar aqui nessa dependência. Quando eu quebrei meu pé, foi a mesma coisa. Eu ataquei muito, eu tratei muito mal meu ex-marido. Agora até entendo por que ele me traiu, eu tratava ele muito mal quando eu tava com o pé quebrado. Tratei mal, às vezes, minha mãe, tratei minha filha mal. Tudo por conta disso, por esse pavor que eu tinha de ficar naquela situação, tá bom? Então, quem tem medo da doença tem pavor do futuro. Morte é escuro, você não sabe para onde você vai. Principalmente as religiões, né? A gente sabe que a gente não morre, né? A gente vai para as mansões celestiais com Jesus, né? Quem é cristão aí sabe. Mas, assim, a gente cria um medo muito grande para a morte. Para onde que eu vou? Eu vou pro céu ou vou pro inferno? Aí eu tô pecando aqui, eu vou pro inferno, porque eu não paro de pecar, não paro de mentir. Eu roubo, muitas vezes, às vezes inconscientemente a gente rouba, tá, gente? Eu já traí, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu sou pecadora, eu vou pro inferno. Então, às vezes, é esse medo do escuro, eu não sei para onde eu vou. Então, quem tem medo da morte é isso. Às vezes, ela não sabe para onde ela vai e ela fica com esse medo. Então, esses são os 6 medos básicos dos seres humanos, tá? Um deles está te causando ansiedade. E aí eu falei que eu ia falar do 7º medo, que é o medo de perder a liberdade, tá? E por que eu cheguei à conclusão que todos eles estavam ligados? Todos esses aqui estavam ligados. Por quê? Se você não tem dinheiro, você perde a liberdade. A liberdade de comprar o que você precisa ou o que você quer. Liberdade de fazer várias coisas que só o dinheiro pode te propor. Então, tem a ver com liberdade. Se eu tenho medo da velhice, fim da vida, de eu ficar dependente de alguém, velhice. Ou da pessoa ir embora e eu ficar sozinha. Porque quem sabe, mesmo a gente sendo um velhinho saudável, a gente fica meio que limitado. Não tem aquele velho que faz tudo sozinho. A gente depende, às vezes, das pessoas. Então, assim, tem a ver também com liberdade, crítica. Se eu tenho medo de ser criticada, eu muitas vezes não faço coisas porque eu tenho medo das pessoas me criticar. Então eu fico parada, eu não faço nada. Eu tenho vergonha. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna minha. Ela falou assim: Cláudia, eu quero correr, mas eu tô com medo de correr. Aí eu perguntei pra ela: você tá com medo por quê? Porque como eu ainda tô um pouco acima do peso, as pessoas vão me julgar. Vão falar: quem é essa gordinha que tá correndo? Medo da crítica. Ela não fazia o que ela queria fazer, que ela gostaria de fazer, porque com medo de ser criticada. Você perde a liberdade também. Você não faz as coisas porque tem medo de ser criticada. Sendo que dentro de você queima uma chama que quer fazer algo, mas por medo de ser criticada eu nem faço. Perder o amor de alguém, desconfiança. Você também perde a liberdade. Você fica ali presa naquele ciclo ali de desconfiança, você perdeu a sua liberdade. Até o raciocínio lógico, quando a gente está com essa desconfiança excessiva das pessoas. Doença, ficar preso numa situação que eu esteja doente, que eu dependa dos outros também. E morte, né? Eu tenho medo do que vai acontecer. Então, logo, eu não tenho liberdade para fazer o que eu gostaria de fazer, porque se acontecer alguma coisa e eu for, para onde que eu vou? Então, você perde a liberdade. Então, tudo está ligado à liberdade. E essa é uma coisa que a gente recebeu de Deus, livre-arbítrio. Então, quando eu perco a minha liberdade, esses medos estão causando aqui alguma coisa que está fazendo com que eu perca essa liberdade que todo ser humano tem, tá? Então, vamos lá. Os sintomas psicológicos da ansiedade, tá? Primeiro, medo de perder o controle ou de ferimentos físicos ou de morte, tá? Medo de perder o controle, né? Então, sintomas de psicológico. Você acha que você vai perder o controle daquela situação. Isso é um sintoma.
E, às vezes, essa ansiedade, ela gera também ferimentos físicos. Por exemplo, tem gente que com ansiedade começa a ter aqueles roxos no corpo, coceira, sabe? Quando a pessoa começa a ter algumas coisas na pele. E aí também ela gera ferimentos físicos, a ansiedade. Ou até a morte. Tem gente que morre por ansiedade, gente. Porque começa o quê? Qual é um dos sintomas também físicos que a gente vai ver aqui da ansiedade? Coração acelerado. A pessoa pode infartar, tá? Dificuldade ou falta de concentração. A pessoa que tá ali com ansiedade, com medo, ela não consegue se concentrar. Ela não consegue raciocinar direito. Porque o corpo dela tá falando mais do que até mesmo para ela parar e pensar. Sensação de que algo ruim vai acontecer, lembra? Eu já crio um desastre, uma catástrofe, vai acontecer alguma coisa. Então eu já tenho a sensação de que vai acontecer uma coisa ruim. Descontrole sobre os próprios pensamentos, ou seja, tá vindo uma carga de pensamento negativo, e você não consegue controlar, eles estão vindo, você é fracassada, você não consegue, tá vendo? Você, de novo, comeu aquele doce que você não podia comer, começa a vir um monte de pensamento ruim, você não tem controle sobre ele. Pensamentos ou memórias assustadoras. Então, assim, esses pensamentos negativos vão vir em um monte de memória de situações que você já aconteceu a mesma coisa. Ah, eu comecei a emagrecer, eu consegui perder peso, mas depois eu engordei tudo de novo, aí começa a vir essas memórias. A memória é fraca. Memória ruim, você não consegue lembrar de coisas simples que você fazia, sabe? Você perde a memória ali, nossa, sabe? Você ir no quarto e falar assim, nossa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Você perde, fica com a memória fraca, tá? Nervosismo, né? Todo mundo com ansiedade começa a ficar muito nervoso. Medo de ser avaliado negativamente por pessoas, aí tá ligado ao da crítica, né? Você já sente medo de ser avaliado pelas pessoas. Por exemplo, eu falhei na dieta, eu já acho, por exemplo, no grupo, a Renata falou na aula passada, né? Ela não estava postando porque ela tinha medo das pessoas cobrarem ela, tá vendo que é ela que tá criando a situação? Ninguém ia cobrar ela por ela estar fazendo atividade física ou não. Por quê? Porque eu vou cobrar se a atividade física que ela faz beneficia ela, não a mim. Por que eu vou cobrar? Então, quando ela fazia essa avaliação, já fazia ela sentir ansiedade. Então, ela já achava que negativamente as pessoas já iam julgar ela, já iam avaliar ela mal. Desconexão com a realidade. Ou seja, a pessoa que vive tá pensando pela ansiedade, ela não vê a realidade que ela está vivendo. Ela está vendo o futuro. Desastroso. Distração ou confusão mental. Ou seja, a pessoa vive distraída. Porque ela está ali, naquela confusão mental da ansiedade. Ela se distrai muito fácil com as coisas. Preocupação excessiva. Ou seja, a pessoa está muito preocupada com o que vai acontecer. Ela está criando uma realidade que não é verdade. Guarda essas palavras, gente. 99% dos seus medos nunca vão acontecer. A maioria nunca vão acontecer. Mas você pensa tanto neles que eles se tornam realidade. Se você conseguir combater eles antes deles se tornarem realidade, eles nunca se tornarão. Mas aí você criou, lembra que eu falei? O primeiro projeto do seu corpo começa na sua mente. Esse projeto também da ansiedade começa na sua mente. Você pensa tanto nele repetidamente, que ele se torna realidade. Se eu penso no meu corpo dos meus sonhos repetidamente, ele se torna realidade. Se eu penso na ansiedade repetidamente, ela se torna realidade. Então, por isso, quando vier o pensamento negativo, eu já tenho que vir com um positivo. E às vezes eu tenho que provar. Hoje comecei a aula, quem entrou depois, que eu falei assim, que hoje é um dia que eu tô ansiosa. Porque tem 2 semanas que tá chovendo aqui em São Paulo. Quando chove, já cai a produção do meu marido, no Lava Rápido. Ou seja, tem contas para pagar essa semana. Então já começa a me gerar ansiedade. E se a gente não der conta? E se atrasar as contas? Já começa a me gerar uma certa ansiedade. E aí, o que acontece comigo? Eu já começo. Barriga doer, já começam os pensamentos vir. Aí hoje de manhã começou a vir uns pensamentos negativos, que já vinham do meu passado, começando a falar, não, eu vou ter que economizar na comida, não sei o que, já começava a vir. Aí daqui a pouco eu falei assim, pode parar com esses pensamentos. Eu gritando comigo mesmo, pode parar com esses pensamentos negativos. Não é porque tá chovendo hoje que amanhã vai chover, que semana que vem vai chover inteira. E se chover, não tem problema não. Se tiver que atrasar 2, 3 dias as contas, ninguém vai vir atrás de mim, não. Por causa de 2, 3 dias, de uma semana. Comecei a discutir comigo mesma, em voz alta, pra minha mente escutar, tá? Então você não pode deixar. Os pensamentos negativos, eles vão vir. Só que você vai ter que começar a falar com eles. E às vezes a gente tem que gritar com o nosso pensamento. Porque ele não quer calar a boca. É uma vozinha negativa que tem dentro da nossa mente. E os sintomas físicos da ansiedade? Tremor, né? A pessoa começa a se tremer, sabe aquelas pessoas que batem a perna, sabe? Que fica com a mão meio trêmula, assim. Tremor, náuseas ou vômito. Tem gente que vomita, gente. A ansiedade é tão forte que ela começa a vomitar. Dor de estômago ou diarreia. Meu caso é diarreia, gente. Já começou a ansiedade, meu intestino descontrola totalmente. Falta de ar ou respiração ofegante, né? Aquela pessoa que parece que está sendo sufocada. Suor, calafrios ou ondas de calor. No meu caso, eu sinto ondas de calor, gente. Começa a me dar calor, eu já sei que é a ansiedade atacada, porque eu não sou uma pessoa muito calorenta. Mas, por exemplo, eu tô com essa roupa aqui, se eu começar a sentir muito calor, a ansiedade tá atacada, porque aqui tá meio frio em São Paulo. Formigamento ou dormência nos braços, tá? A ansiedade também pode causar isso, esse formigamento, tá? Por isso que quando a pessoa vai ter um infarto, a primeira coisa que ela sente é esse formigamento, essa dormência, tá? Você perguntar pra pessoa que teve um infarto, ela fala, nossa, começou a formigar meu braço. Também, a ansiedade também faz isso. Por isso que quando acelera demais o coração, a pessoa acaba tendo um infarto. Às vezes é uma crise de ansiedade que ela teve, mas começou com esse formigamento. Tensão muscular, sabe? Quando parece que seu músculo parece que tá tudo doendo, parece que você fez musculação. Aquele treino novo de academia, é a tensão do músculo, e às vezes você não fez nada. E tá tudo doendo, como se você tivesse feito muita coisa. Boca seca, sabe?
parece que você está o tempo todo com sede, com a boca seca. Irritabilidade e dificuldade para dormir. A pessoa não consegue dormir quando ela está com a ansiedade muito atacada. Fica irritada com as pessoas, sabe? A pessoa vai falar com você, você ataca a pessoa. Tontura, vertigem ou sensação de desmaio também pode acontecer. Inquietação, irritabilidade de novo, né? E agitação, inquietação, a pessoa que não para, fica quieta, parece que está o tempo todo se movimentando. Dificuldade de falar, a pessoa não consegue expressar o que ela está sentindo. Por isso que às vezes a pessoa vai lá, sente ansiedade, e aí ela vai no médico e ela não consegue nem falar o que ela não sei o que eu estou sentindo, só estou sentindo. Então, assim, esses são os sintomas físicos, tá? Então, a ansiedade, ela não só gera sintomas emocionais, ela gera sintomas físicos também, tá? E aí, eu quero trazer para vocês aqui, eu trouxe essa fotinho para representar a energia do seu corpo, tá? Não tem como, se você não estiver bem, você passar bem para os outros. Então, você pode falar assim, tá, eu tô ansiosa hoje. Tô sentindo ansiedade, minha ansiedade tá atacada, eu tô irritada, tudo. Sei lá, você ir trabalhar e começar a falar pra pessoa, oi, tudo bem? Ah, eu tô bem. Mas dentro de você não tá tudo bem, você pode falar, mas você não vai passar essa energia boa para as pessoas. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Se quiserem colocar aqui no chat. De você chegar perto de uma pessoa e parece que você ficou cansada. Às vezes essa pessoa tá com a energia tão negativa, aquela pessoa que reclama muito, aquela pessoa que é muito vítima, e aí você chega perto dela, parece que você fica mal. A energia da pessoa. A pessoa pode estar falando coisas boas, mas se ela não tiver com a energia boa, a sua cai também. Por isso que a gente tem que se cercar de pessoas positivas. Eu falo pra vocês, se eu chego num ambiente, por exemplo, a minha mãe é uma que reclama. Reclama. Se eu chego na casa dela, ela tá nesse dia que ela tá só reclamando, eu fico lá nem 10 minutos, eu falo, mãe, eu tenho que ir pra casa, eu tenho que fazer as coisas. Mas é por conta disso, porque senão eu saio de lá tão carregada, eu não consigo nem fazer meus atendimentos. E às vezes ela não entende, porque eu passo às vezes uns dias sem ir na casa dela. Mas se eu sei que ela tá nesses dias de reclamação, eu nem vou lá, gente, eu nem vou. Porque senão eu vou voltar negativa. Como é que eu vou fazer meus atendimentos com a energia negativa? Tem como, eu vou passar para vocês a mesma coisa que está acontecendo comigo. Então, essa foto representa você. A tua energia, que é como você está se sentindo por dentro, você está mandando para as pessoas. Por isso que eu falo, o ato de amor pelas pessoas é você cuidar de você. Prioridade não é egoísmo. Quando eu cuido de mim, quando eu fico bem, quando eu tenho autoestima, quando eu fico feliz, eu estou cuidando dos outros. Estou cuidando só de mim. Estou cuidando do outro também. Eu tô cuidando melhor da minha família. Eu tô cuidando melhor no meu trabalho. Eu tô cuidando melhor dos amigos que se conectam comigo quando eu cuido de mim. Porque a energia, se eu tô positiva, eu vou mandar para a pessoa energia positiva. Então a gente vai ver aqui, ó, na tabela das emoções, David Hawkins, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas David Hawkins, ele associou as emoções com como se diz, quando você manda uma emoção, que é essa energia, você meio que atrai algumas situações para sua vida. Então a gente tudo começa com um nível de consciência. Então, por exemplo, a ansiedade, tá? Onde que tá a ansiedade? A ansiedade a gente já entendeu que é gerada por um medo. Tá. Vamos supor, tô com medo financeiro, dinheiro. Tô com esse medo. Esse é o nível de consciência, eu tô com medo. Tô com medo de não pagar a conta. Ok. O que eu sinto? Eu sinto ansiedade quando eu tô com medo. Então, a ansiedade tem uma frequência de 100 Hz. Eu mando uma velocidade de 100 Hz. Ou seja, é como se uma energia estivesse indo assim, ó, a uma velocidade de 100 Hz. Quando eu sinto ansiedade, a visão que eu tenho da vida é que a vida é assustadora. Eu tô com medo. Quem tem medo fica assustado. Então, a visão que eu tenho da vida é que a vida é assustadora. E qual é a visão que eu tenho sobre Deus quando Deus está me punindo? Tá vendo? Eu não tenho dinheiro, por que o mês passado eu não gastei menos, né? Foi um dos pensamentos que veio, porque o mês passado eu fui o quê? Pra praia. Aí começou a vir o pensamento, tá vendo? Se você não tivesse ido pra praia, tivesse gastado aquele dinheiro, teria dinheiro sobrando para agora, você teria mais dinheiro guardado, entendeu? Aí eu acho que Deus tá me punindo por eu ter ido me divertir, passado 2 dias na praia. E aí, qual é o processo que eu vivo? Evasão. Evasão é o quê? Eu quero fugir daqui. Quero fugir dessa situação. Qual a forma que eu tenho de fugir quando a gente está acima do peso? Comendo. Eu fujo da situação comendo. Porque a comida vai anestesiar. Vai anestesiar esse monte de pensamento negativo. Que a gente sabe, principalmente os carboidratos refinados, açúcar, pão. O que eles fazem, gente? Eles mexem com o seu lobo frontal, que é onde está a sua tomada de decisão, a sua reflexão, os seus pensamentos. É como se, ó, desse um apagão. Eu posso fugir bebendo, eu posso fugir usando droga, eu posso fugir tomando remédio, tem gente que é viciada em tomar remédio, eu posso fugir jogando joguinhos de azar, eu posso fugir indo fazer compra, gastando dinheiro. Então, quando eu sinto ansiedade, eu vou evadir, eu vou tentar fugir. Ou eu posso também atacar. Então, começa a ser agressiva com as pessoas, com palavras. Quando eu tô ansiosa, o meu marido e minha filha já sabem, né? Quando eles veem que eu começo a falar, uma fala mais agressiva, aí opa, a minha filha já fala assim, nossa, sabe, um doce hoje, minha filha mais ou menos fala assim, ela já sabe, aí eu já me ligo e falo, a ansiedade tá fazendo eu atacar, porque desde que eu era criança é assim, gente, eu fazia isso, eu lembrei esses dias de uma situação que aconteceu,
Eu não lembro o que minha irmã tinha feito. A minha irmã, que hoje é falecida, ela fez alguma coisa para mim e ela fechou a porta da sala da minha mãe e me deixou para fora. Na hora que ela fez isso, o que eu fiz? Chutei o vidro. Ganhei uma cicatriz no meu pé e uma surra da minha mãe, né? O machucado e uma surra da minha mãe. Mas eu sempre fiz isso. Toda vez que alguém, quando a minha ansiedade está atacada e alguém fala alguma coisa que ativa o gatilho ainda mais da minha ansiedade, eu ataco. Que seja com palavras, que seja com ações, com atitudes, mas é assim. Sempre foi. Agora não, porque agora eu tento controlar um pouco, mas de vez em quando acontece, entendeu? Agora é mais controlado. Aconteceu recentemente uma situação, gente, que foi do meu carro. O que aconteceu? Acho que tinha um mês que eu tinha comprado o carro. Eu fui estacionar o carro. Nossa, eu estava confiante ali, tudo. E aí, o que aconteceu? Parou um carro na minha frente, ficou buzinando para mim logo, e eu estava aprendendo. E, ao mesmo tempo, meu marido gritou comigo. Ó, me colocou em situação de perigo. 2 pessoas contra mim. Eu senti o quê? Que eu estava sob o controle das pessoas. Lembra? Que um dos sintomas é o medo ali de perder o controle. Então, senti que eu estava na mão dos 2. O que aconteceu? Eu pisei no acelerador com tudo, bati. O meu carro, graças a Deus, foi só um arranhãozinho que deu. Meu marido puxou o freio de mão na hora, mas deu uma arranhadinha no meu carro. E na hora que eu saí do carro, eu só ficava assim olhando, mas o que aconteceu? Porque me deu um apagão tão grande, porque eu ataquei. Na hora, foi a forma que eu reagi. E aí eu não sabia o que tinha, eu não lembrava da situação, então eu parei e fiquei analisando. O que aconteceu? Peraí, deixa eu ver. Aí depois eu falei pro meu marido, eu sei o que aconteceu. Eu tava me sentindo acuada. Foram 2 pessoas contra mim. Você, em vez de ter me acalmado e falado, calma, deixa o cara buzinar, calma, você não. Você falou, vai logo. Aí, na hora que ele falou isso, pronto. Aí, eu reagi, entendeu? Então, assim, você tem essas 2 formas quando sente ansiedade. Ou eu fujo, ou eu ataco. Entendeu? Tem situações que eu fujo e tem situações que eu ataco. Então, evasão é isso. Entendeu? Então, todos os sentimentos que você sente, gente, vai gerar um estado mental, vai gerar uma emoção, vai gerar uma visão que você tem da vida, vai gerar uma visão que você tem de Deus e você vai viver um processo. Então, por exemplo, muitas de vocês vivem nessa questão aqui da culpa. Quem tá acima do peso. Quem vive na culpa, a emoção que ela vive é a da ofensa. Ela acha que o tempo todo ela está sendo ofendida pelos outros. A visão que a pessoa tem da vida é que a vida é infortuna. Como que a vida é infortuna? Que não tem nada de bom para mim. E a visão que ela tem de Deus, que Deus está se vingando por algo que ela fez. Ou ela fez, ou alguém fez, e ela está recebendo a culpa por alguém que fez. E qual é o processo que ela vive? Destruição. Eu vou falar para vocês, 90% de vocês sente culpa por alguma coisa. E às vezes é coisa tão boba, muito boba. Eu vou dar um exemplo de mim, gente. Eu me sentia culpada por eu estar crescendo na vida e meus irmãos ficando para trás. Mas quem fez eu me sentir culpada a primeira vez? Minha mãe. Porque a minha mãe me comparava aos meus irmãos o tempo todo. Aliás, comparava meus irmãos a mim. Porque eu sempre fui uma pessoa estudiosa, que sempre trouxe notas boas, que obedecia a ela. Então ela pegava e falava para meus irmãos: por que vocês não fazem igual a Claudete? Por que vocês não estudam? Meus irmãos não eram assim. Então, tanto que eu cresci, mesmo tendo 6 irmãos, eu me sentia sozinha. Porque parecia que eu era um ET perto deles. Porque eles não queriam saber de estudar, repetiam de ano, cabulavam na escola, e eu não, eu ia lá bonitinha. Aí minha mãe fazia o quê? Eu me senti culpada por eu estar estudando e eles não. Então, quando eu cresço e eu vou estudar, faço faculdade, hoje, né, tenho a minha própria empresa, eu me sinto culpada por estar vencendo na vida e meus irmãos ficando para trás. Então, a maioria da gente, a gente sente essa culpa de alguma situação do nosso passado, mas foi alguém no nosso passado que a gente sentiu essa culpa a primeira vez. Entendeu? E a gente, de todas as meninas que eu já atendi, alguma culpa a pessoa carrega. Talvez você não descubra, nem eu consiga descobrir essa culpa. Mas alguma coisa do teu passado, você carrega essa culpa. E você está se destruindo, às vezes, com a comida por conta de uma culpa que você sente. Talvez porque você era uma pessoa que cuidava de todo mundo, e agora você não consegue cuidar dos seus irmãos, aí você sente culpa. Ou porque, a minha mãe queria que eu fosse magra, e eu não consegui. Aí eu sinto culpa porque eu nunca consegui fazer isso, que minha mãe tanto queria. Pensa nisso. Qual é a culpa que você carrega? Então, depois dá uma olhadinha nessa tabela aqui. Se vocês estão vivendo esses processos aqui, ó, eliminação, que vem da vergonha, de humilhação, destruição, abdicação, né? A apatia, ela busca o processo da abdicação, ou seja, estou abdicando daquilo que eu quero, né? Estou negando aquilo que eu quero. Desânimo, evasão, né? Que tem a ver com ansiedade, escravização, né? Que eu tenho desejo, mas eu não consigo realizar o meu desejo. Agressão, que tem a ver com raiva. Orgulho, que tem a ver com inflação. O que é orgulho tem a ver com inflação? O que é inflação, gente? O orgulho, ele faz 2 coisas por mim. Ou eu não escuto o que as pessoas estão falando, porque eu acho que eu sou autossuficiente. O orgulho faz isso, tá? Ou eu não escuto porque eu acho que não vai funcionar. Isso é orgulho. Eu nem testei. Eu já não tô fazendo. Isso é orgulho. Então, inflação é isso.
Empoderamento, sabe? Aquela pessoa que até que a coragem dá empoderamento. Só que tem pessoas que têm coragem até para ser acima do peso, gente. Você tem que ter coragem para ser obeso, porque a gente vive no mundo, sem querer, é gordofóbico. As pessoas criticam. Você vai sentar no ônibus, eu vivi essa situação, gente. Você vai sentar do lado de uma pessoa magra, a pessoa já olha e faz, faz assim para você vai sentar no ônibus, do lado de uma pessoa, porque eles já falam que você tá apertando. Você nem, às vezes nem tá apertando, você tá se encolhendo para não apertar a pessoa, mas a pessoa já tá. Você entra numa loja, as vendedoras já te olham assim, tipo, não tem roupa para você aqui, o que você tá fazendo aqui? Ela nem sabe se você vai comprar um presente. Você entra num self-service e o garçom já tá achando que você vai comer mais do que você está acima do peso. Então a gente vive num mundo preconceituoso. Então, às vezes tem essas modelos plus size, essas influencers plus size, elas vêm aqui no empoderamento. Ah, eu me aceito do jeito que eu sou. Ninguém aceita ser gordo, gente. Ah, ninguém é mentira. Isso é só um fingimento. É um fingimento. Ninguém aceita viver passando mal, com dor no joelho, sabe? Ninguém aceita. Às vezes a pessoa faz isso, vai na rede social e fala assim, eu me aceito do jeito que eu sou. Mas ela quer criar um ambiente em que as pessoas apoiem ela. Gente, eu não sou preconceituosa porque eu fui obesa, mas esses dias eu vi NutriGG. NutriGG. A mulher era obesa. Obesa mesmo. Não era uma nutricionista mais fortinha, assim. Ela era obesa, gente. Obesa. E aí, eu digo pra vocês, qual é a chance dessa pessoa ajudar o outro a emagrecer? Pode acontecer? 0,00 chance. Mas ela tem ali um distúrbio nela mesmo. Como é que eu vou ensinar o meu aluno se eu não consigo descobrir qual é o meu? Todos os mentores que eu passei, gente, eles sempre falaram, o seu primeiro paciente é você. Eu fiz o primeiro curso de coaching, Carol Ferreira, seu primeiro paciente é você. Se as ferramentas não funcionam para você, não vai funcionar para o outro. Eu fiz o curso de terapeuta, minha mentora fala a mesma coisa. Se as suas ferramentas não servem para você, não vai servir para o outro. Você é o seu, como é que se diz, a sua cobaia. Se funciona para você, vai funcionar para o outro. Então, o que eu vou passar aqui para vocês são técnicas que funcionaram para mim. Eu já testei. Inclusive, hoje eu estou testando uma nova técnica também, que depois, se funcionar, eu vou passar para vocês também. Não existe nenhuma das técnicas que eu passo para vocês que eu não utilizei em mim. Porque eu precisava ser minha cobaia. Para eu ver o que ia acontecer para eu passar para vocês, entendeu? Então, não é preconceito. Mas a pessoa precisa resolver ela, ou pelo menos estar ali no processo. Ela pode não ser magra, mas ela precisa estar no processo, mostrando para as pessoas que também é possível. Olha, estou aqui, ó, estou fazendo comigo. Quem me conheceu em 2023, que viu lá o meu reganho de peso, eu fui mostrando cada processo que eu ia fazendo, que eu estava estudando, que eu estava aplicando ali. Eu fui mostrando tudo lá no meu Instagram. As pessoas viram eu reverter o reganho de peso, viram o que eu estava fazendo. Eu mostrava cada novo estudo que eu fazia, cada aula que eu assistia da Carol, né, na época do coach, eu mostrava, gente, eu aprendi sobre isso hoje, eu aprendi sobre aquilo. Então as pessoas viram o meu processo. Eu estava acima do peso quando eu comecei a formação em coach. Só que conforme eu fui usando as ferramentas, foi ali se encaixando, foi mudando. Em 3 meses eu perdi 21 quilos e foi quando eu me assumi como coach para ajudar as pessoas. Mas antes eu já tinha testado todas as ferramentas em mim. Entendeu? Então não é preconceito isso. Você tem que ser o seu primeiro paciente. E aí, mesmo que eu não esteja magra, mas eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou fazendo também. Para que elas até mesmo acreditem que vai dar certo. O resultado tem que estar em você primeiro. Tá? Então, depois vocês olhem essa tabela e vê se vocês não estão vivendo isso, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma ferramenta. Se vocês conseguirem fazer agora, melhor, que aí eu ajudo vocês, tá? Chama Escudo da Mente, tá? Essa ferramenta. São 3 simples perguntas, gente. A primeira coisa que você vai fazer agora, qual é a situação que mais te preocupa hoje? Se você vive na ansiedade, qual é a situação que mais te preocupa hoje? Então, coloquem aí, quem tiver com caderninho, já coloca aí a situação. Se não quiser compartilhar, se quiser compartilhar, compartilhe. Se não quiser, você não precisa. Mas é para você pensar, qual é a situação que mais me preocupa hoje? Tem a ver com um daqueles medos ali. Então, se eu fosse falar, qual é a situação que eu, Claudete, mais me preocupa hoje? Não consegui pagar as contas. Essa sempre foi a minha situação. Porque minha mãe, qual é a crença da minha mãe? Pobre só tem um nome. Se ficar o nome, ela não tem mais nada. A Elisângela também, financeiro. Entendeu? Então, e eu já sujei meu nome uma vez, gente, quando eu separei do pai da minha filha, eu arquei com todas as dívidas que ficaram aí. Então, meu nome já sujou uma vez. Foi o período que eu mais senti ninguém na vida. Ninguém, sabe? Parecia que eu não era ninguém. Tá? Porque eu tinha que pedir cartão emprestado para os outros, enfim, tinha que economizar dinheiro para conseguir dar conta. Teve cartão que eu parcelei para pagar não sei quantas vezes. Enfim, passa uma situação. Então, só de imaginar que eu vou de novo para o Serasa, pronto. Inclusive, na faculdade, eu estou tentando resolver uma situação, porque quando eu fiz minha matrícula da faculdade, me matricularam em 2 cursos: psicologia e medicina veterinária, nada a ver. E aí, cobraram uma mensalidade de medicina veterinária, e eu estou com um processo no PROCON por conta disso. Porque a faculdade está me cobrando uma mensalidade de um curso que eu nunca fiz. Tô com esse BO na faculdade. Isso já tá me tirando do sério, porque eu já eles ficam recorrendo, porque eles falam que eu acessei. Eu falei, eu acessei porque tá junto com as matérias de psicologia, então eu tive que acessar. Eu não sabia que era de medicina veterinária.
Mas, enfim, vai se resolver em nome de Jesus. Mas isso é uma situação que me preocupa. Porque eles podem colocar meu nome no SPC. Mas eu não fiz essa dívida. Isso está me revoltando pra gente, porque não foi uma coisa que eu fiz. Entendeu? Então, sempre que as situações que me preocupam tem a ver com financeiro. Então, só de imaginar meu nome lá no SPC Serasa de novo, já começa a me dar ansiedade. Entendeu? Então, situação que vai te preocupar hoje, financeira. A Elisângela falou financeiro. Mas financeiro tem a ver com o quê? De você não ter dinheiro para pagar suas contas, de você não ter dinheiro para comprar comida, de você perder sua liberdade de comprar o que você gosta de comprar, de você ter que diminuir a sua situação atual. Hoje eu já conquistei uma situação que eu consigo, sei lá, ter carne todo dia, e agora eu vou ter que comer ovo de vez em quando. Tipo assim, mais ou menos assim, entendeu? Então, identificar qual é a situação certinha, tá? Além de ser só financeiro. E aí você se falar, isso é um medo real? Ou eu estou potencializando esse medo? Como é que eu identifico se é um medo real? Tá. Tá chovendo aqui em São Paulo, mas vai chover para sempre em São Paulo? Não. Vai chegar um dia que o sol vai se abrir. Meu marido tá deixando de lavar carro? Não, ele não tá lavando a quantidade que ele lava. Mas pelo menos alguns ele tá lavando todo dia. Não tá sem renda nenhuma. Então, não é um medo real. E eu tô potencializando, porque eu tô achando que, sei lá, o Lava Rápido vai fechar e não vai ter nada. Nem medo de não pagar ficar devendo, medo real por conta do desemprego. Sim. É um medo real. Só que, por exemplo, tá. Então, eu vou pensar que não vou conseguir pagar uma conta, por exemplo. Eletropaulo. Eletropaulo é luz aqui, tá? Eu não sei como é aí vocês, mas tá bom. A conta de luz aqui. Não vou conseguir pagar. Aqui, para cortar a minha luz, eu preciso estar devendo 3 contas. Aí é uma só. Mas demora pelo menos 30 dias para cortar. Será que em 30 dias eu não tenho como fazer alguma coisa para pagar essa conta? Nem que seja um bico? Então, por exemplo, se eu não conseguir dar conta, eu falo para vocês, eu tenho coragem de fazer um bico, nem que seja num buffet no final de semana para ganhar, sei lá, R$ 100. Se eu ver que a situação chegou a um ponto que eu preciso voltar a trabalhar, sei lá, CLT, eu volto, gente. Então não adianta eu ficar com medo e não fazer nada. Você entendeu? Eu senti medo, ok, mas eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. Então, muitas vezes eu estou potencializando. Mas quando eu potencializo, lembra que um dos sintomas eu perco a concentração? Quando eu estou com ansiedade, eu não consigo nem pensar no que eu posso fazer. Só que se eu raciocinar um pouquinho, eu consigo fazer alguma coisa. Eu consigo. E eu tenho uma crença, gente, que todo problema tem uma solução. Porque quando a gente estuda matemática, todo problema que a gente recebe lá tem uma solução. Então, esse problema financeiro tem uma solução. Eu só preciso parar, analisar a situação com racional, não emocional, pegar o emocional e falar, fica aqui quietinho, que agora é a razão que vai funcionar. É a minha consciência. Aí eu tiro o emocional, deixo só a razão, vai aparecer. Vai aparecer a solução. Entendeu? Então, muitas vezes a gente é real, ok. Tem desemprego aqui na minha família, mas eu tô potencializando, eu tô criando um futuro catastrófico. Eu ainda tenho uma renda, tá entrando alguma coisinha. Não tô literalmente sem nada, sem dinheiro nenhum, entendeu? Então aí eu tô potencializando. E eu posso fazer alguma coisa, eu posso agir, entendeu? E quais as ações que estão ao seu alcance para evitar que isso aconteça? Então, por exemplo, vou colocar aqui, medo da doença. Quem tem medo da doença? A gente às vezes não sabe quando a doença chega, mas quase todas as doenças têm fundo emocional. Quase todas, gente, tem fundo emocional. Então, assim, se eu cuido da minha saúde, por exemplo, eu, Claudete, hoje, me alimento bem, treino todos os dias, bebo água, durmo bem, qual é a chance de eu ficar doente? É bem pequenininha aqui, ó. É bem pequenininha. Então, por que eu vou ter medo da doença? Se eu tô tendo as ações para evitar que essa doença aconteça. Se eu tenho, por exemplo, medo de ser criticada, de ser julgada. Quando eu tenho medo de ser criticada, eu tô querendo controlar o outro. Cada um vai reagir de acordo com as suas verdades, gente. Cada um vai reagir. Olha, eu vou te dizer, a minha irmã me critica por ser magra. Mas por quê? Na mente dela, ela nunca vai ser magra. Na cabeça dela, a vida dela é aquilo ali. Tanto que ela começa o processo de emagrecimento, para, entendeu? Ela fez um processo com o coach, perdeu 15 quilos, em vez dela continuar, ela parou o processo. Não reganhou os 15 quilos, mas não chegou no peso dela. Porque ela não acredita que ela vai ser magra. Tanto que ela até tá pensando em fazer uma bariátrica, e ela falou assim, vou fazer bariátrica, mas não vou ficar tão magra assim. Tá vendo que é uma questão dela? Então, quando ela me critica, é porque na cabeça dela ela nunca vai chegar naquilo que ela prefere me criticar. Eu posso mudar minha irmã? Mas por que eu vou ter medo da crítica dela? Quando eu operei a minha barriga, gente, um monte de gente veio criticar porque eu fiz abdominoplastia em âncora. Um monte que eu recebi de mensagem de pessoas falando para me processar o médico, que o médico tinha feito errado, mas fui eu que escolhi fazer a abdominoplastia em âncora. Aquilo não me feriu, por quê? Porque fui eu que escolhi. Porque eu tinha certeza que eu queria daquele. Eu não estava preocupada com a cicatriz, que vai ficar a cicatriz no meio da. Tá, mas eu não estava preocupada, eu queria o resultado que eu queria. Eu não queria fazer uma cirurgia que eu olhasse e eu ainda tivesse sobra de pele aqui do lado. Eu queria o resultado que eu queria. E se fosse ter que ser assim, ia ser assim.
Foi uma opção que o médico me deu. E eu falei, eu quero essa opção. Se é a melhor que vai ficar a minha barriga, eu quero essa opção. Então, quando as pessoas me criticaram, eu sabia o que eu queria. Entendeu? E a maioria que me criticou, eu vou falar pra você, eram pessoas frustradas, que estavam acima do peso, com barriga. Que as piores críticas que eu recebi lá, eu fui no perfil da pessoa pra ver. Ela não tava falando de mim, ela tava falando dela. Era uma dor dela. Que ela talvez, na cabeça dela, nunca iria chegar naquela situação que eu cheguei, saca aquela barriga, aquela cintura mais fininha, ela ataca. Entendeu? Ela atacou. A minha situação causou dor nela, entendeu? Então, ela atacou. Então, quando eu tenho medo de ser criticada, eu quero controlar a mente do outro, que o outro pensa, a verdade do outro não dá. A gente não consegue, não conseguimos controlar a mente dos nossos filhos. Como é que eu vou controlar a mente de outra pessoa, outro ser humano? Não dá. Então, se você tem medo de ser criticado, dificilmente você vai emagrecer, porque você vai ser criticado. Por isso, você tem que saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você vai viver nesse medo de ser criticado. Então, pega essa ferramenta. Toda vez que você estiver sentindo ansiedade, faz essas 3 perguntas para você, tá? Crenças ocultas na ansiedade. Quanto mais eu procuro, eu deixo a evidência pior. Ou seja, quando eu sinto medo do financeiro, de não conseguir pagar as contas, eu começo a atrair mais contas para mim. Parece que o gás acaba, o carro quebra, alguém fica doente, porque eu estou deixando a evidência pior. Porque aquilo que tá, eu estou no foco da dívida, então eu começo a atrair situações piores. Em vez de eu focar na solução, eu estou focando no problema, tá? Você torna um desastre qualquer evento. Ou seja, qualquer situação que acontece tem a ver com o financeiro, você torna um desastre. Por exemplo, eu lembro que teve um ano, gente, que meu celular quebrou 3 vezes. 3 vezes, mano. Eu tava já nervosa e eu sem dinheiro para comprar um celular novo. O celular quebrou 3 vezes. 3 vezes eu tive que consertar a tela. Eu paguei quase o valor de um celular novo consertando tela de celular. E cada vez que quebrar, eu falei, meu Deus, eu vou ter que passar no cartão de crédito de novo esse celular. O meu celular, gente, quebrou 2 vezes em questão de 5 dias. Quebrou, eu consertei, quebrou na mesma semana. Eu falei, não acredito nisso. Porque eu tornei um desastre o evento. Tenta controlar a situação e aumenta a ansiedade. Quando a gente tenta controlar o que está acontecendo ali, a gente aumenta a nossa ansiedade. Tenta controlar as dívidas ali, sei lá, a luz. Vou tentar controlar que a luz não venha esse valor e às vezes vem até mais caro. Eu fico com tanto medo ali de tentando controlar a situação que a luz vem mais caro ainda. Tudo que você foca se expande, gente. Se você está focado, por exemplo, se eu tenho medo do julgamento e eu foco nisso, adivinha o que acontece? Todo mundo começa a te julgar, todo mundo começa a te criticar, porque aumenta seu foco. Eu tava olhando a Mayra Card, né? Ela trabalha com emagrecimento, é a mulher do Thiago Negro. Como aquela mulher é criticada? Você já parou para ver que os vídeos dela só falam sobre isso? Ela tá sempre respondendo alguém que criticou a família dela, criticou porque ela perdeu o bebê e ela foi e tirou a foto do feto morto. Eu vi uma história desse tipo, eu só vi o burburinho. Parece que eles tiraram a foto do feto morto e postaram. Eu vou falar pra você, ela atrai crítica para ela, porque é onde ela foca. Ela pega uma crítica e ela faz o quê? Faz um vídeo respondendo a crítica. Ela tá atraindo o quê mais para ela? Mais crítica. Quando eu não foco nisso, isso não se expande. Quando eu focava nisso no meu Instagram, às vezes eu pegava um videozinho e respondia algumas coisas, o que acontecia? Mais pessoas iam me criticar. Como eu foco? Gente, eu recebo crítica, sabe o que eu faço? Bloqueio ou excluo. Não tô. Sabe como eu aprendi a lidar com a crítica? Não lido. Você quer me criticar? Tá bom, não vou te responder. Vai ficar criticando sozinha. Uma moça veio falar assim que eu tava magra demais. Falei, tá bom, pra isso não te ofender, eu vou bloquear você. Falei isso só pra ela. Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo aquilo que a gente foca vai aumentar, tá bom? Vou mostrar um vídeo aqui, gente. A gente já tá chegando ao fim, tá? Eu vou já também passar as ferramentas que vocês vão usar para controlar a sua ansiedade, tá? Como eu disse, são ferramentas que eu utilizo para ajudar a controlar a minha. Então, vou passar esse vídeo porque a Disney fez um filme que traduziu a ansiedade, assim, como é que acontece dentro da sua mente, tá? Então, eu vou trazer esse vídeo para você ver que a ansiedade é um estado também bom para nós, só que a gente tem que usar a ansiedade como um conselheiro, não como um carcereiro, tá? Quando a nossa ansiedade está descontrolada, a nossa mente, ela entra em parafuso. Ativa todos os circuitos da gente, os circuitos neurais, químicos, fisiológicos, biológicos, tudo. A gente entra em total estado de alerta, tá? Então, esse vídeo vai traduzir um pouquinho sobre o que a ansiedade faz com a nossa mente, tá? Quando ela está descontrolada, claro. Que todas essas convicções juntas fazem a nossa Riley. Eu sou uma pessoa legal. Isso é o que ajuda a Riley a fazer boas escolhas. Que dia especial! Você é uma estrela, filha! A minha falta quase fez a gente perder hoje. E se eu chegar lá e afundar o time? Ai, a Riley se cobra muito. Laranja? Quem deixou o controle laranja? E aí, galera? Caramba, eu sempre fui super sua fã, alegria. E agora eu tô aqui com você, cara a cara. Beleza, como eu ajudo? Ei, você quer colar lá com a
gente? Te apresento as meninas do time. Isso é tão importante. Qual que é o seu nome mesmo? Ai, desculpa, é que eu sou meio atrapalhada. Sou ansiedade, uma das novas emoções da Riley. Mas e as nossas amigas? A Val é o nosso futuro. Eu concordo plenamente. Sem novas amigas ficaremos sozinhas, abandonadas no ensino médio. Eu sei que a princípio emoções novas podem se sentir meio inúteis. Mas a gente aprende que toda e qualquer emoção é boa pra Riley. Olha, todo mundo tem uma função. E a minha função é proteger ela das coisas que ela não pode ver. Eu planejo o futuro. Se a Val estiver do nosso lado, não vai ter mais perrengue. Aquela menina do Michigan já começou com o pé firme. Ai, não, estão falando da gente. A técnica nunca vai botar ela no time se ela não ficar esperta. Olha, foi mal. Eu não queria que o time passasse por isso. Eu te respeito tanto e me sinto péssima e nunca faria nada. Isso tá meio exageradinho, não acha? Deixa. Eu tô feliz que você veio falar comigo. Aí, vamos tentar ficar no mesmo time, tá? Ah, tá, beleza. Uau, eu queria poder fazer isso. Ah, gente, que isso não foi nada. Eu só tava tentando ajudar. A Val chamou a gente. Mas a gente tá com a Bria Grace. A gente tem que pensar no futuro. Essa não é a Riley. Eu sei, ela tá melhorada. E não vai ficar sozinha no ano que vem. Vamos construir um novo senso de si. Se eu entrar pros Falcões de Fogo, eu não vou ficar sozinha. Eu sei que a mudança é súbita. A vida da Riley tá mais complexa agora. E exige emoções mais sofisticadas do que vocês. Você já não é tudo que ela precisa, alegria. Oi, Riley. Oi. Nem tem, a gente não vai dividir a Val. Por que não deixa ela em paz? O que é que a gente vai fazer agora? Aí, se a gente gostar do que elas gostam, a amizade garantida. Desde que aquele bendito alarme tocou, nada mais funciona. Não escudem a ansiedade. Ela tá usando essas projeções horríveis pra tentar mudar a Riley. Alegria, eu tô fazendo isso por você. É na felicidade da Riley que eu tô pensando. Se quisesse mesmo que ela fosse feliz, então você não magoaria ela. E se a Riley for melhor que a Val e a Val odiar ela? Ou, E se a Riley for melhor que a Val e a Val respeitar ela? A nova Riley pode ser o que ela quiser. E eu acho que esse vai ser o toque final. não sou boa o bastante. O quê? Eu não sei como deter a ansiedade. Talvez seja isso mesmo nessa nova etapa. Senti menos alegria. Machucamos a Grace. É que foi tudo tão rápido. Eu nem vi ela vindo. Mas uma coisa eu sei. A Riley nunca vai ser ela mesma se a gente não levar isso de volta pra ela. Ah, não. O que foi que eu fiz? Não. Eu não sei nada. Você faz falta. Não sou boa o bastante. Você precisa marcar, Riley. Eu não aguento mais sem ela. Ansiedade, tá pressionando ela demais. Eu sou egoísta. Se controla. Ansiedade, para! Eu sou boa. Não é você que escolhe quem a Riley é. Não sou boa o bastante. Filha, desculpa. Eu preciso ser aceita. Eu só tava tentando proteger ela. Eu preciso ser eu mesma. Mas você tem razão. Alegria, o que tá fazendo? A gente não pode mudar quem ela é. Riley, você tá legal? Eu fui tão idiota como vocês. Eu espero que possam me perdoar. Um dia. Alegria. A Riley quer você. São quase 2. A técnica vai postar a lista a qualquer momento. Eu amo nossa menina. Como não amar? Ela é super inteligente. E ótima no hockey. De vez em quando ela pode até fazer umas coisas erradas. E às vezes, ela pode se cobrar demais também. Mas cada pedacinho da Riley faz dela quem ela é. E nós amamos nossa menina por inteiro. Cada pedacinho confuso e lindo dela. Ótimo. Esse filme da Disney, ele é muito legal, gente. A ansiedade, ela só tenta te proteger. Isso que é uma emoção, que ela é genuína, né? Ela faz você olhar o futuro com mais cuidado. Quando que a ansiedade, ela acaba sendo ruim, quando ela está descontrolada. Ela está fazendo você ter atitudes que você não teria se você não tivesse com essa ansiedade descontrolada, tá? Mas eu tô trazendo aqui agora técnicas para ajudar vocês, tá? Primeira coisa, percebi que eu tô ansiosa. Respirar, gente. Que a pessoa que está ansiosa, ela não para nem para respirar direito. Então, a primeira técnica é a da respiração, tá? Essa técnica eu aprendi com um médico lá dos Estados Unidos, naquele The School of Greatness, que eu fico assistindo aqueles vídeos lá, e esse médico, ele passou essa técnica da respiração 4-7-8. O que é isso, gente? Eu puxo em 4 segundos, seguro, prendo a respiração 7 segundos, e solto meio que empurrando em 8 segundos. Então, eu puxo 4, prendo, conto até 7, solto 8. Isso já vai aliviar muitos sintomas da ansiedade. Só respirar. E vai fazer com que você haja de uma forma diferente. Porque quando você respira, o que você fala? Você acalma seu sistema nervoso e reduz a sensação de ansiedade. Então, você manda ar para o seu cérebro. Seu cérebro não está conseguindo nem pensar quando você está com a ansiedade atacada. Então, quando eu puxo a respiração, eu mando ar para o meu cérebro. E eu começo a acalmar o meu sistema nervoso, tá? Atenção plena, né? Que é mindfulness, sei lá como é que fala essa palavra, que é em inglês.
Tente se conectar no momento presente, focando nas suas sensações físicas, sons ao seu redor, no que você está fazendo. Isso pode ajudar a diminuir a preocupação excessiva com o futuro ou passado, tá? Porque a ansiedade, gente, 70% é passado, 30% é seu futuro. Então, a pessoa tá imaginando o futuro com a lente do passado. Por isso que tá a ansiedade. Então, se eu passei necessidade financeira lá atrás, eu já acho que eu vou passar no meu futuro. Entendeu? Então, ele tá olhando com a lente do passado. Então, eu preciso estar no meu estado presente. Então, peraí, o que está acontecendo hoje? Tem que pensar no que vai acontecer amanhã. O que é hoje? Quais ações que eu preciso fazer hoje para que isso não aconteça no meu futuro? Então, isso é estado presente, tá? Exercício físico, gente, já é comprovado cientificamente, psicologicamente, tudo que a atividade física, ela ajuda, porque ela libera endorfina, são substâncias químicas que promovem a sensação de bem-estar, tá? Um simples caminhar, correr, ou praticar uma yoga, pode aliviar o estresse e reduzir a ansiedade, tá? Então, assim, coisas simples. Eu, por exemplo, faço caminhada relaxante, quando vocês vêm falar, tô fazendo caminhada relaxante, sai sozinha para caminhar. Coloco uma palavra de Deus para escutar, vou indo, quando eu não quero escutar nada, vou conversando com Deus, isso relaxa, tá? Então, a atividade física, ela ajuda. Desafiar os pensamentos, tá, gente? Quando você perceber que está com pensamentos ansiosos, tente questioná-los. Pergunte-se a eles se eles são realistas ou baseados em suposições. Muitas vezes, os pensamentos ansiosos não refletem a realidade, podem ser modificados com prática. Então, assim, seu pensamento fala assim, você não vai conseguir pagar a conta. E você olha a tua realidade e fala, não, hoje eu não consigo, mas se eu trabalhar um pouquinho mais, se eu fizer um bico, eu vou conseguir pagar. Então, questiona esses pensamentos negativos. Não deixa eles vir à sua mente e simplesmente eles dominar. Porque imagina o que vai acontecer? Vai vir mais pensamento negativo, porque eu deixei um pensamento dominar. Às vezes é um pensamento, você não consegue emagrecer. E eu aceito esse pensamento, vou deixar outros pensamentos, você é uma fracassada. Vendo? Toda vez que você começa, você abandona. Você vai ter reganho de peso. Vai vir um monte de pensamento, porque eu deixei o primeiro entrar. Se eu deixar o primeiro entrar, o resto vai vir. Tá? Então, duvida. Chegou um pensamento negativo? Questiona. Se for preciso, grita com ele. Com a sua mente. Fala assim, não é assim, não. Não é isso que acontece. Entendeu? Não deixa o pensamento. Técnica de relaxamento muscular progressivo. Começa com os pés, vai subindo pelo corpo, tensionando e relaxando cada grupo muscular. Então, massagem. Sabe? Se começar a massagear, ó, pede pra alguém. Você tá com seu marido? Fala assim, ó, faz uma massagem aqui no meu pescoço, aqui, ó. Eu falo, quando eu tô meio tensa assim, eu falo pro meu marido, ó, faz uma massagem aí, faz uma massagem nos meus pés, na minha mão, e meu marido faz. Ou até mesmo você consegue fazer umas massagens assim, e apertando assim, quando você vê que você tá muito tensa, vai se apertando assim, tá? Cada grupo muscular de 5 a 10 segundos para ajudar a liberar a tensão física associada à ansiedade, entendeu? Então, você quer liberar essa tensão? Massagem. Se você puder pagar, vai lá, paga uma massagem, faz uma massagem. Se não puder, a gente tem marido para isso, tem que nos servir de vez em quando, né? Não é só a gente ser submissa, servir a eles. Tem que servir para alguma coisa. Então, pede pro marido, pede pro filho, o filho também, principalmente quem tem filho pequeno adora fazer essas coisas. Minha filha adorava fazer essas coisas. Então, uma massagem vai tirando a tensão muscular, tá bom? Essas são as ferramentas que eu utilizo para ajudar na minha ansiedade e quero deixar aí para vocês, tá? E vou deixar uma última frase, que é de Napoleão Hill, que está dentro do livro Liberte-se dos Seus Medos, tá? Quem quiser ler esse livro, gente, ótimo, tá? Foi um dos livros que mais me ajudou a entender sobre a ansiedade. Medos são emoções não confiáveis, não fatos nos quais devemos apoiar nosso futuro, tá? Então, medo, ele é seu conselheiro, não seu carcereiro. Se ele está sendo seu carcereiro, fazendo com que você não haja, não tá certo. O medo, ele tem que servir para a gente agir. A gente precisa fazer alguma coisa, entendeu? Se eu tenho medo de doença, o que eu vou fazer hoje porque eu não fico doente? Eu, por exemplo, tinha medo de chegar nos 40 e ter diabetes. Eu cuidei da minha saúde antes dos 40, para não ter diabetes nos 40. Entendeu? Então, esse medo de ter diabetes fez eu agir. Então, o medo não pode ser seu carcereiro, ele tem que ser seu conselheiro, tá? Então, medo são emoções não confiáveis, não fatos os quais vocês podem apoiar seu futuro, tá bom? E muitas vezes você consegue acabar com esse medo quando ele já começa. Lembra que eu falei? Se você duvidar do pensamento, você já cancela ele ali. Tem uma última técnica que a minha mentora, ela usa bastante com a gente, que ela fala assim, que é a técnica do cancelado. Quando vier um pensamento negativo, você já pega a mão e faz assim, cancelado, sabe? Aquela coisa que você, meio que você tá cortando aquilo. É uma expressão, mas funciona, gente. Quando vier o medo, não vou conseguir emagrecer. Tá cancelado, cancelado, cancelado. Faz isso 3 vezes. Entendeu? É muito fácil. Cancelado, cancelado, cancelado. Entendeu? Eu vou dar um exemplo, gente. Eu sirvo na igreja, tá? Eu sou ministra da Eucaristia. Toda vez que eu vou servir, começa a me dar medo. Qual é o meu medo? De derrubar a âmbula, né? Que é como se fosse uma bacinha onde tem as hóstias ali. Toda vez eu tenho medo de derrubar aquilo, gente. Já começa a imaginar. E aí eu começo. Ninguém percebe, mas eu começo. Tá cancelado, cancelado, cancelado. Falando isso pra mim o tempo todo. Porque se eu deixar esse medo me dominar, adivinha o que vai acontecer? É provável que eu vá tropeçar e cair com aquilo. Mas quando eu começo a cancelar ali esse medo, não acontece, entendeu? Mas quando termina também, eu alívio. Não derrubei hoje. Entendeu? Mas assim, eu começo a gritar, cancelado, tá cancelado, cancelado. Quietinha lá, com meus pensamentos falando. Ninguém percebe, mas
eu faço isso, entendeu? Essa técnica você pode fazer com a mão ou você pode só falar. Mas se você puder fazer com a mão, você faz cancelado, cancelado, cancelado esse pensamento. E se puder incluir um pensamento positivo, melhor, mais eficiente ainda. Tá bom? Meninas, então foi isso, nossa aula de hoje.